Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou seu amigo e irmão em Cristo, Gessé Ferreira, e hoje nós vamos ler mais um capítulo de Gênesis. Vamos ler hoje Gênesis 21. Preste atenção, a leitura da palavra de Deus é bom para você, você vai ser abençoado por ela. A palavra de Deus em Gênesis de número 21 tem 34 versículos esse capítulo, ok? Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Versículo 6. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Versículo 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Versículo 10. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não vejo morrer o menino, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Versículo 18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Versículo 22. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Versículo 24. E Abraão disse, eu jurarei. Versículo 25. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Versículo 26. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Versículo 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Versículo 29. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Versículo 30. E disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Versículo 31. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. Versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Versículo 34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Muito bem.
Que a palavra de Deus continue te abençoando grandemente. Ele é o início e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Verbo significa palavra. Ele é Deus. Então, ele também é o alfa e o ômega. O início e o fim. O início de uma vida maravilhosa e o fim de todas as dores, todo o sofrimento para você. Creia nisso e seja feliz. Tchau, tchau. Até a próxima.